Beleza. Vamos iniciar nossa correção hoje do formulário, né, relacionado à aula de sábado passado. Tá? Então, um resumo do que nós aprendemos e atividades aí para a gente treinar, né? Porque tem umas fórmulas, né, da lei de Ohm para utilizar. E qualquer dúvida aí, gente, vamos abrir o microfone, tá? Ou até mesmo pelo chat aí. Estou com ele aberto aqui. Então, inicialmente, como eu falei com vocês, passando a aula passada, na hora que eu estava explicando, né? Chegou nesse ponto aqui dessa primeira pergunta e eu fiz uma explicação meio que superficial para a gente fazer uma pesquisa, né? E quem não esteve na aula passada, eu peço para vocês que a partir de agora eu vou fazer essas correções dos formulários no início da aula. Então eu peço para vocês terem um caderno aí, para vocês anotarem a pergunta e fazer alguma observação na resposta ou até mesmo anotar a resposta, para a gente ter esse material de estudo, tá? Porque o formulário que vocês fazem online, a gente consegue ter a correção, porém eu não consigo entregar de volta para vocês utilizarem eles na aula. Mas aí, assim, na hora que vocês estiverem respondendo, faz a cola, né, no caderno e a gente faz a correção e o debate na aula aqui, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, né, para a gente discutir aqui em sala de aula. Nós aprendemos na aula passada que nós temos os cabos elétricos e temos os fios elétricos, né? Lembrando que os cabos elétricos são aqueles que têm vários filamentos de fios, né? Bem finos, juntos formam um cabo, correto? Eles são utilizados, eles são chamados de cabos, justamente devido a essas quantidades de cabinhos, né? E esse cabo elétrico, só um minutinho. Esse cabo elétrico, ele é flexível, né, e utilizado para eletrônicos, que é o nosso caso, né? O caso de quem mexe com a manutenção vai ter bastante contato com esses cabos. E os fios elétricos é aquele que tem apenas um filamento grosso interno, né? Ele não é flexível e ele normalmente é utilizado em construção civil, né? Em construções. Então não será o nosso caso, a gente não vai ter muito contato com ele, né? Ele fica dentro de tubulações, fica interno e utilizado bastante pela concessionária de energia, né? No caso a CEMIG, beleza? E eletricistas para fazer a estrutura elétrica de uma construção civil. Só que aí eu fiz uma pergunta para vocês, que eu falei para vocês o seguinte: nós não temos que saber as normas da BNT, saber informações elétricas, tudo de cor, não é a nossa área, não é o nosso principal foco. Então é só para a gente ter um certo conhecimento, uma certa base, porque a gente sabendo um pouquinho que seja de elétrica, um pouquinho que seja de eletrônica, né? Nós vamos estar bem gabaritados e com segurança, né, com base, para tratar em assuntos de manutenção de computadores, porque está relacionado, né? O computador está muito relacionado à eletrônica, por sua vez, a eletrônica está relacionada à eletricidade, então a gente tem que ter essa base. Então a pergunta foi, só um minutinho, chegando gente. A pergunta foi, em relação, né, a cabos e fios elétricos, né, o que nós podemos saber em relação a padrão de cores, ok? E também em relação a fase, neutro e terra. Então vamos começar falando sobre o fase, neutro e terra, né? Eu espero que vocês tenham feito a pesquisa e gostaria de saber de vocês aí, pode abrir o microfone ou pode utilizar o chat, né? O que seria isso, né? O que é o fase,
que é o neutro, o que é o terra. Vocês conseguiram fazer um estudo aí? Conseguiram entender? Quem que pode falar aí? Quem que pode abrir o microfone ou mandar pelo chat? Podem ficar à vontade aí. E aí, gente? Temos 11 pessoas na sala aí. Boa tarde, professor. Boa tarde. Laudeir chegando aí. E aí? Ninguém fez? Gente, eu preciso da participação de vocês, tá? Preciso que O que vocês que seria façam a os pergunta? formulários. Só um minutinho, Laudeir. Eu preciso que vocês façam os formulários e participem, né? Nas correções. O Laudeir, a pergunta foi sobre a questão número 1 aí, ó, do formulário, da semana passada, né? O que que vocês pesquisaram, o que que vocês conseguiram encontrar, se vocês entenderam o significado do fase, os cabos, fios elétricos, né? O que que é o fase, o que que é o neutro e o que que é o terra. O que que vocês conseguiram fazer na pesquisa, né? O que que vocês encontraram e descobriram através da pesquisa. Pode responder? Pode, lógico. O cabo nele é flexível, os fios são rígidos, Isso. né? E o padrão de cores, o verde com amarelo, ele é o terra. O azul é o neutro e o preto e o outro lá, que é o vermelho, é o fase, não é isso? Isso, padrão de cores está corretíssimo, né? Tem o azul e tem o branco também. O branco costuma ser neutro também, né? Mas por que tem essas cores, né? Você conseguiu entender o porquê dessas cores? Elas separadas? É identificar cada cabo com a norma Isso. correta, por exemplo, para não tomar um choque para saber qual cabo que é qual. Uhum. É um tipo de identificação, né? E aí o que acontece? O eletricista, que é o profissional da área, ele já sabe isso de cor, né? Já sabe isso já de antemão. Então ali ele já tem uma indicação de qual é qual, né? Até mesmo para a gente que não é um profissional na área, a gente sabendo também as cores, né? Facilita um pouco para a gente quando precisar de alguma situação, né? O Lucas que respondeu, né? Agora, o que que é fase, o que que é neutro e o que que é terra? Quem que conseguiu ver aí na pesquisa? O Lucas respondeu o padrão de cores, então. Então, nós temos como padrão de cores o vermelho e o preto, que são cores predominantes que destacam, como o fase, né? Para indicar que ali tem algo possivelmente até perigoso. O neutro, ele costuma ser cores mais neutras, né? Mais claras, branco, azul. E o terra, ele por padrão é a cor verde com uma faixa amarela, né? Verde e amarelo. Agora alguém me explica aí o porquê que o fase tem que ser destacado. O que que tem nesse fase? Alguém se habilita? Vamos, gente, vamos participar aí. Pode errar, pode acertar mais ou menos, não tem problema não. Nós estamos aqui para nivelar a resposta aí para todo mundo. Qual que é o fio que o senhor falou que tem que ter um maior destaque? É o O fase. fase. O fase ele é o fio onde passa mais quantidade de carga elétrica, é isso? Isso, o fase é onde passa a corrente elétrica mesmo, né? Igual o Alan Weber respondeu também no chat, é onde passa a corrente elétrica, exatamente. Tá? Então,
corrente elétrica que vem pelos postes, né, que chega no padrão da CEMIG, e o padrão da CEMIG vem para dentro das nossas residências, né, ou empresas, né, tanto faz. E do padrão, o que vem com a corrente é o fase, né? O neutro seria o quê, então, nesse caso? O negativo, já se respondeu o negativo. Na verdade, o neutro seria um tipo um negativo mesmo, mas na verdade o fase ele já vem com a corrente alternada e já vem a corrente elétrica alternada, ela tem aquela oscilação positivo e negativo, né? Mas o neutro, né, ele deveria ter a sua tensão elétrica nula, né? Mas ele existe como padrão para ele ficar no padrão lá naquele poste lá da CEMIG, né? Aquele padrão que chega a corrente para a gente, ele fica como um cabo, né? Um fio de fuga, tá? Ele está aterrado naquele poste, então seria um tipo de um suposto aterramento da CEMIG e uma fuga de carga. Então o fase, ele por vários motivos, ele tem fugas de corrente, né, de tensão, e vai para o neutro. E o neutro está aterrado lá naquele poste da CEMIG, né? Então aí evita problemas elétricos, né, problemas de tensões elevadas, né, correntes elevadas, acidentes, etc. Então o neutro ele é considerado um fio, né, um cabo neutro, aonde se vocês forem medir, ele vai ter geralmente uma pequena tensão nele, que é a fuga, né? A sobre, que passa um pouquinho do fase, né? Mas não é muita coisa não, é bem pouquinho. Já o fase é o principal, né? É o principal que tem a corrente. Beleza? E o terra, ele de certa forma não é utilizado por padrão a CEMIG por causa que a CEMIG utiliza o neutro, né? Mas o terra, ele é para aterramento mesmo, né? Ele Proteção, é né? para indicar que está aterrado. Ou seja, a gente usa esse cabo saindo lá amarelo, a gente pode usar o terceiro furo da tomada, naquela do meio, e vamos dizer que um projeto elétrico, todas as tomadas estão saindo esse fio verde e amarelo dessa tomada, desse furo do meio, e eles vão para onde? Eles vão para um local estratégico, onde vai ter uma haste afincada no chão mesmo, né? Aí tem todo um padrão, né? Tem um padrão de tamanho da haste, tem um padrão de quanto que ela é afincada dentro da terra, né? Para ter um aterramento de verdade, né? Em cada tomada, separadamente. Empresas costumam utilizar muito esse aterramento, né? E também tem aterramentos que tem aqueles para-raios, né? Que ficam no alto, né? Onde tem aquela haste no alto, o mais alto possível, porque o raio procura pontos altos, né? Atrai, né? Pontos altos para cair. E essa haste que está no alto também, ela tem certamente ela tem um cabo que vai até a terra, né? E lá na terra ela vai estar afincada numa haste também. Então, terra seria isso, seria um cabo, né? Um fio específico para esse tipo de projeto, para aterramento mesmo, né? E já o fase e o neutro é do padrão da CEMIG, né? E das outras concessionárias, porque é um padrão geral, né? E normas da BNT. E o fase é o que tem uma grande quantidade de corrente elétrica e o neutro é o que tem aquela fuga, né? Aquele mínimo de tensão e corrente escapando para ele, né? E retornando para o padrão da CEMIG, mas para a Terra. Beleza? Todos entendidos, compreendidos? Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar algo? Posso passar para a próxima?
Então, é um estudo, vocês viram aí que é um estudo bem, assim, básico, mas a gente tem que ter esse conhecimento. Né? A gente tem que saber o que é fase, saber o que é neutro, saber o que é terra, saber mais ou menos como que é um aterramento. Né? Se a gente pegar um estudo, a gente vai ter noção, um estudo aprofundado do aterramento, a gente vai ter uma noção, né? Então é bom a gente ter esses conhecimentos aí. Saber utilizar um multímetro, né, para descobrir qual é fase, qual é neutro. Nós vamos treinar isso, né? Então é tudo situação que nós vamos fazer na prática também, né? E saber esse padrão de cores, né, que ajuda, facilita também. Beleza? Se eu não me engano, na primeira aula de vocês, a gente fez a medição lá da corrente, da tomada, mostrei no multímetro para vocês, né? Como selecionar a corrente certa, né? A corrente alternada é aquela que tem o símbolo das curvinhas, né? E a corrente contínua é aquela que tem a linha direta, né? Que é a corrente direta. Beleza. Questão número 2, então. O que você entendeu por corrente elétrica, tensão elétrica e resistência? Então, são as três grandezas elétricas que nós aprendemos até agora. Né? Essa pergunta ela é muito boa para a gente reforçar, né? E deixar anotado aí o que cada um entendeu. Né? Qual que é a função da corrente elétrica, o que ela faz, o que a tensão elétrica o conceito, né? O que ela faz, e a resistência. Né? Então vamos começar aos poucos aí. Alguém quer falar sobre a corrente elétrica? É relacionado com fluxo, né? Fluxo de partícula elétrica, medido em amperes, no caso, né? Isso. Então é a própria energia elétrica em movimento, né? Só que aí é o que? A medição dela é o fluxo, né? Igual você falou. É a intensidade, a quantidade de elétrons se movimentando, tá? Então, quanto maior o condutor, maior a quantidade de elétrons se movimentando. Quanto menor, menos passando, né? A gente tem o exemplo do cano de água, né? Se o cano estiver saindo de uma caixa d'água lá, se o cano for mais grosso, sai maior quantidade, maior fluxo de água. Se ele for mais fino, menor fluxo. É a mesma coisa. Então, a corrente elétrica é o fluxo de elétrons passando pelo condutor, né? Certíssima a resposta aí. Então, corrente elétrica é o fluxo, a quantidade de elétrons passando, né, se movimentando. E a tensão elétrica? Qual que é o conceito dela? É a força como a corrente elétrica é empurrada? Isso. É a força com que é empurrado os elétrons. Exatamente. Né? A tensão já é a força, né, com que é empurrado. Também conhecido Diferentemente. como DDP, como você falou, né? Isso. Falou em DDP, a gente está falando de tensão elétrica. Exatamente. Certíssimo. E a resistência? Resistência elétrica. Objetos que não conduzem a eletricidade. Como que não deu para entender, não? Objetos que não conduzem a eletricidade. Não, aí seria isolador, né? Está relacionado com a capacidade, né, de opor, né, a passagem elétrica. Isso aí, a resistência é a capacidade que todo material tem de se opor à passagem da corrente elétrica. Né? Lá, o Yuri respondeu no chat lá, ó, é a capacidade de se opor à corrente. Então todo material tem, né? Até os condutores, os bons condutores também têm, né, a capacidade de se opor. Ele tenta se opor à passagem da corrente. Né? Isso é natural, acontece em todo material. Como que se pronuncia a medida dele mesmo? É ohms. Como se... O-H-M, né? Aqui, ó. Ohm. E
tem como medir, né, essa capacidade de se opor à corrente, né? E quando nós percebemos que está tendo uma certa resistência ali num determinado material ou condutor, quando ele esquenta, né? Quando ele está se aquecendo, está esquentando, é porque ele está conseguindo se opor a alguma quantidade. E ela é transformada, nessa corrente que se perde, ela é transformada em calor, né? Ela se perde em forma de calor. Beleza? Então vamos lá. Questão número 3 agora. Agora nós vamos fazer os probleminhas, né? Para resolver aí, para descobrir o que está faltando em cada questão aí. Então nós temos aqui a terceira questão, utilizando a lei de Ohm, né, que é aquelas fórmulas simples, né? Está falando sobre um resistor cuja sua resistência é 10 ohms. Eu sei que é 10 ohms pelo símbolo aqui, ó. Aqui, ó, o símbolo da resistência, né? Aquela ferradura, aquela letra grega, né? O alfa. Não, alfa não, ômega. Ok? Aí 10 ohms. 10 ohms é o valor de um resistor, né? A resistência dele. É atravessado por uma corrente. Nele também passa uma corrente de 1 ampere. Beleza. Aí tá pedindo para determinar o quê? O DDP. Aí igual a dica que eu dei, até alguém falou aí agora, não sei quem foi, que tensão está relacionada ao DDP. Então aqui tá pedindo o quê? Vamos imaginar que esse DDP a gente troca, ele substitui por tensão. Então tá pedindo, determine a tensão que uma corrente elétrica sofre ao passar por um resistor que assinale a alternativa correspondente. Então nós temos o valor da resistência do resistor, temos o valor da corrente que passa por ele, temos que descobrir qual que é a tensão que empurra essa corrente nesse resistor, né? Qual que é essa tensão que empurra ele nesse 1 ampere a 10 ohms de resistência. Tem um equilíbrio, né? Aí, utilizando a fórmula, a gente vai saber qual que é o valor da tensão, qual que é esse equilíbrio entre as três. Correto? Qual fórmula que nós vamos utilizar, então? Tensão, né, igual a resistência vezes multiplicado pela corrente? É isso, exatamente. Então é o V igual R vezes I. Correto? Então a gente coloca V igual. Aí nós pegamos o R, que é o 10, vezes o I, que é a intensidade da corrente, né? No caso vai ser o 1. 10 vezes 1. Né? 10 vezes 1 vai dar o quê? 10. Então a tensão que passa ali naquele resistor com uma corrente de 1 ampere é de 10 volts. Ele é empurrado, esse 1 ampere, essa corrente é empurrado por uma tensão de 10 volts, numa resistência de 10 ohms. Esse é o equilíbrio aí dos componentes aí. Ok? Vamos colocar no chat aí a fórmula. Então é V, né? Representando a tensão, igual o R, representando a resistência, vezes o I, representando a corrente. Ok? Aí ficou como? Estou apertando errado aqui. Aí ficou o V igual, né, que é a tensão. Tensão igual o R, que é a resistência. Temos o 10 ohms, né? 10. Vezes o 1 ampere, que é a quantidade de corrente. Né? Aí ficou como? Tensão igual 10. Beleza? Bem fácil, né? Vamos para a próxima agora. A quarta questão. Resolva o seguinte problema utilizando a lei de Ohm novamente, né?
os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna. Então, uma lâmpada de lanterna, aquelas pequenininhas, né? Ela tem uma tensão de 6 volts, né? Para empurrar essa tensão, para essa corrente. Ela empurra 6 volts. E a corrente, ela tem um fluxo de 20 miliamperes. 20 miliamperes. Isso significa que a resistência elétrica do filamento dessa lâmpada é de quanto? Aí nós temos que descobrir agora a resistência, né? Qual que é a resistência desse filamento, dessa lâmpada incandescente da lanterna? Qual que é a fórmula que nós vamos utilizar aí? R igual a V sobre I. Isso, R igual a V dividido por I. Coloquei no chat aí, ó. Então é a resistência que eu quero descobrir. Igual o valor da tensão dividido pelo valor da corrente. Aí nós vamos descobrir qual que é a sua resistência, né? Dessa lâmpada. Como que vai ficar então? R igual, o valor da tensão é 6, né? 6 dividido por... Ah, tá. Temos que fazer a conversão Converter, né? do miliamperes. A gente vai transformar ele em ampere. Né? Aí só pegar esse 20 e dividir por 1000. Né? Que vai dar aquele valor que nós vimos na aula. Né? A maioria das vezes... 0,02, né? A maioria das vezes a gente tem que fazer essa conversão porque as correntes que utilizam nos componentes assim, eletrônicos é bem pouquinho. Aí vai ficar assim, ó. Né? 20 dividido por 1000 dá 0,02. Então ficou R igual 6 volts dividido por 0,02 ampere. Né? O resultado disso... 300. 300 ohms. Então, esse filamento tem uma resistência de 300 ohms. Esse filamento da lâmpada. E a última questão aí, para a gente concluir essa parte da lei de Ohm, tem mais uma. Está pedindo agora a corrente, ó, para descobrir a corrente. Ó. Determine a corrente elétrica que flui por um resistor de 200 ohms, quando ele é submetido a uma DDP de 60 volts. Então, beleza. Então, nós temos o valor da resistência do resistor e temos o DDP, que substituímos por tensão, que é de 60 volts. Temos que descobrir agora a corrente. Né? Qual que é a fórmula que vai ser usada aí? É o I igual o quê? V sobre dividido por R. Isso aí. Então, nós vamos fazer a divisão agora, né? De tensão por resistência, para descobrir o valor da corrente. Então, assim, as fórmulas são praticamente idênticas, né? Tirando da tensão que tem que multiplicar, que multiplica a corrente vezes a resistência, tirando essas outras duas são idênticas, só mudando as posições aí. Então, como que ficou? I é igual, né? A tensão é de 60 dividido por 200. Isso. Qual o valor que vai dar? 0,3. Vamos por dessa maneira aqui. E a intensidade, a corrente, então, que passa por essa
por esse resistor é de 0,3, não é isso? amperes, né? A intensidade desse fluxo, né, de elétrons que passa. Beleza, gente? Bem tranquilo, né? É lógico que se vocês pesquisarem na internet, vocês conseguem aprofundar situações, conseguem aprofundar muita coisa relacionada a isso, tá? Isso aí é isso tudo para engenharia mesmo. Só que, assim, esse é a base que a gente precisa compreender em relação à fórmula de Ohm com as grandezas elétricas e com os componentes eletrônicos. Então, a gente não precisa passar muito disso, não. Tá? Lembrando também, para quem não esteve na aula passada, que qual que é a utilidade disso? Isso aí, a utilidade disso, algumas vezes vocês vão ter esse contato, vão ter essa necessidade. São raras as vezes. É bom a gente ter uma agenda anotada essa fórmula, guardada lá na gaveta, porque uma vez ou outra vai surgir uma placa de circuito, uma placa-mãe, aonde vocês vão ter algum problema relacionado à eletricidade e vocês vão ter que observar os componentes. E às vezes, um determinado componente da placa, se você substituir ele, componentes que custam 20 centavos, 30, estou falando alto ainda, componentes baratos você substitui, e aí vocês têm que saber a relação entre as grandezas para colocar o componente correto, né? Talvez precise utilizar a fórmula para ter certeza, saber certinho. E aí vocês salvam uma placa que normalmente vai custar acima de R$400, 350 ou acima de 400 para a substituição, né? Então, um ganho que vocês vão ter trocando a placa para um cliente, vocês vão ter que cobrar o que do cliente? O valor da placa, uns 350, por exemplo, mais a troca, uns 25, 30 reais. Vocês vão ter para fazer essa troca. Agora, vocês fazendo o reparo do componente eletrônico, vocês vão ter recuperado a placa para o cliente, e aí ele não vai pagar esse valor alto, né? Vamos dizer que vocês vão cobrar uns 350, 400, era uma nova. Vocês cobram lá uns 150, 160, jogando baixo, que a gente cobra mais. E esse 150, 160 vai ser para vocês, né? Porque aí vocês repararam a placa, ele não vai ter custo com material, né? Com outra placa, né? Então, assim, uma vez ou outra vai acontecer isso, e aí que vocês vão ter, né, um lucro em conseguir recuperar uma placa, né? Capacitores, resistores, componentes que dá para substituir, tá bom? Relacionado com essas grandezas elétricas aí. Bom, vai cair o link aqui agora que eu percebi aqui, falta menos de um minuto. Daqui a pouquinho eu mando o próximo para vocês, tá? Dá uns minutinhos para vocês descansarem e já mando outro aí para converter aqui também. Aí eu mando no grupo lá. Até mais, galera. Fechou.